carrinha vai a cruz, que vai ser levada pelos jovens. Depois vai ser a carrinha. Em cada paragem já há leitores pré-escolhidos. Eu peço que, se calhar, aqui há um grupo que deve ir à frente da carrinha. Peço que vá já aqui à frente da carrinha, imediatamente a seguir à cruz, porque senão não se ouve nada. Não, as velas, por favor, apaguem as velas. As velas só serão acesas num momento preciso, que não agora, está bem? As velas só serão acesas depois de voltarmos. Então nós vamos começar, e vamos começar precisamente da melhor maneira, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós morreu e ressuscitou, esteja convosco. Olhem, agora está a falar a mesma pessoa, mas não vai falar já das velas. Aquilo que vai falar é precisamente aquilo que nós estamos a sentir. É que nestas coisas de caminhada implica também paragem. Para que tenhamos esta capacidade de mudar, implica também que tenhamos esta coragem de arrancar as nossas lentes, os nossos filtros, os nossos óculos, que às vezes nos fazem ver os outros como aquilo que a gente quer que eles sejam e não como aquilo que eles são. O tempo da Quaresma é exatamente este, um tempo de caminhada, um tempo de autenticidade, um tempo de conversão, um tempo em que somos convidados a olhar para nós, para ver melhor os outros e vermos melhor Deus e também saber aquilo que Ele quer de cada um de nós. Grosso modo, em linhas muito gerais, é um pouquinho isto que vamos hoje aqui fazer. Nesta caminhada que vai ser dividida por algumas paragens, vamos sair daqui, vamos concluir aqui e depois daqui, ainda hoje, iremos até junto da igreja. Mas isso, desculpem a expressão, serão as cenas dos próximos capítulos. Este é o primeiro capítulo. Acolhemos o convite de nos encontrarmos nesta noite para caminharmos juntos com Jesus. Também ele foi caminhante por cidades e aldeias, deixando a sua palavra e os seus gestos transformadores, levando a experiência da salvação que liberta e torna a vida feliz. Nesta noite, não queiramos cumprir programa ou picar cartão, sob o pretexto de responder ao apelo do nosso Bispo de um dia de retiro arciprestal nesta Quaresma, integrado na nossa caminhada diocesana. Tampouco queiramos simplesmente atender ao desafio do Papa Francisco, que na sua mensagem para a Quaresma nos apela a fortalecer os nossos corações e nos diz que podemos rezar na comunhão da Igreja terrena e celeste. Não subestimemos a força da oração de muitos. A iniciativa 24 horas para o Senhor, que espero se celebre em toda a Igreja, mesmo a nível diocesano, nos dias 13 e 14 de março, pretende dar expressão a esta necessidade de oração. Caminhemos simplesmente com Jesus. Escutemos simplesmente o que nos fala o coração. Digamos-lhe simplesmente o que convém ser dito. Guardemos simplesmente o que Ele quer. Façamos da nossa vida uma contínua Quaresma. Só secundariamente a Quaresma prepara para a ressurreição do Senhor. Na verdade, todos os tempos e todos os domingos do ano litúrgico, portanto também a Quaresma e os seus domingos, estão depois da ressurreição e por causa da ressurreição. E é sob a intensa luz do Senhor ressuscitado, com o Espírito Santo, que a Igreja e cada um de nós pode celebrar autenticamente a sua fé, proceder à correta leitura das Escrituras e encetar a caminhada quaresmal.
Neste sentido, todos os batizados, e especialmente nós, nesta noite, somos chamados a refazer com Cristo batizado o nosso programa batismal. Com Nicodemos, fariseu, chefe dos judeus, também somos chamados por Jesus a nascermos de novo. Arrepiamos caminho de reconciliação com Deus e com os irmãos. E pela conversão de vida, não tenhamos medo de renovar o nosso coração. Caminhamos em paz, em nome de Jesus Cristo. Caminha, povo de Deus, caminha, povo de Deus, nova lei, nova aliança, numa nova criação. Caminha, povo de Deus, caminha, povo de Deus, caminha, povo de Deus, caminha, povo de Deus, nova lei, nova aliança, numa nova criação. Caminha, povo de Deus, caminha, povo de Deus. Olha para o Calvário, sobre a pedra está uma cruz. A morte que traz a vida, novos homens, nova luz. Cristo veio salvar-nos com a sua morte e ressurreição. Todas as coisas renascem numa nova criação. Caminha, povo de Deus, caminha, povo de Deus, nova lei, nova aliança, numa nova criação. Caminha, povo de Deus, caminha, povo de Deus. Cristo toma em seu corpo o pecado e a escravidão. Ao destruí-los, obtém-nos o direito à salvação. Põe os homens em paz, o universo em união. Todas as coisas renascem numa nova criação. Caminha, povo de Deus, caminha, povo de Deus, nova lei, nova aliança, numa nova criação. Caminha, povo de Deus, caminha, povo de Deus. Céus e terra se encontram, criatura e criador. Concretiza-se a promessa para o homem pecador. Povo de Deus peregrino, vive e canta a redenção. Há novos mundos abertos numa nova criação. Caminha, povo de Deus, caminha, povo de Deus, nova lei, nova aliança, numa nova criação. Caminha, povo de Deus, caminha, povo de Deus.
Nem filmagem, nem fotografia. Isto para mim... Olha, a cruz, onde está a cruz? Está aqui. Vejam a cruz aqui para junto, quando está. Somos. Não está. Ouçam, era de toda a conveniência que não houvesse muitas orientações a este nível, mas tenham paciência. Há um grande desfazamento entre os poucos que estão à frente e os muitos que estão atrás. Eu pedi a muitos que estão atrás que voltem para a frente, por favor, que fiquem no enfiamento dos alto-falantes, porque se nós vamos, de facto, a fazer filas é muito complicado. É preferível, de facto, dividirmos ao meio, sensivelmente, por forma a que nós possamos, assim, ter capacidade e possibilidade de ouvir aquilo que vai ser dito. Eu peço ao Padre Costa Leite que, se estiver aqui, que vá junto da cruz no início para indicar o caminho. Ok? Onde é que ele está? Mas é que foi não. Andemos um bocadinho mais para a frente, por favor. Oh, hell. Para, ó Pedro. Evangelho de São João. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemo. Em verdade te digo, quem não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. Nicodemos era um fariseu, membro do Sinédrio, que procurava Jesus para saber algo mais da doutrina que aquele novo mestre, Jesus de Nazaré, andava a ensinar. Procurava Jesus de noite para não ser visto pelos seus companheiros de religião e, desta forma,
não comprometer a posição que tinha na sociedade religiosa do tempo. Porém, mais tarde, vemo-lo a defender Jesus, e no momento em que Jesus foi descido da cruz e colocado no túmulo. Também nós somos Nicodemos. Mostramos algumas reticências à sua ação transformadora na nossa vida, olhamos o Evangelho com suspeita, não queremos dar muito nas vistas no momento de nos afirmarmos como cristãos no mundo que nos rodeia, embora não deixemos de manifestar alguma curiosidade discreta perante os seus sinais. Hoje, como Nicodemos, procuramos Jesus de noite. Deixemo-nos interpelar por ele. Nicodemos procurou Jesus de noite. Nós estamos aqui à noite e de noite. O desafio que vos lançamos hoje, agora e aqui, é procurar escutar os pequenos ruídos da noite. Ainda há pouco estava a ladrar um cão. Aquilo que vos convido é que façamos um esforço para ouvir mais do que eventualmente o cão a ladrar. Procuremos descobrir e escutar os pequenos ruídos da noite, olhando o céu que tem algumas estrelas. Quem não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. Deixa que diga, não por brincadeira, nesta noite e à noite, olhemos também para o alto lá em cima mesmo, para o céu, vendo as estrelas e procurando escutarem os pequenos ruídos que nós captamos. Porque não pode ali o fundo achar, sei que ninguém a pode atravessar, embora seja noite, embora seja noite. Bem, eu sei a fonte que mana e corre, embora seja noite, embora seja noite. A claridade sua não escurece, e sei que toda a luz dela amanhece, embora seja noite, embora seja noite. Bem, eu sei a fonte que mana e noite.
em verdade te digo, quem não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura poderá entrar no ventre de sua mãe outra vez e nascer? Jesus respondeu-lhe, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquilo que nasce da carne é carne, e aquilo que nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu te ter dito, vós tendes de nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Na homilia que proferiu na Eucaristia de entrada solene na Diocese de Aveiro, o nosso Bispo Dom António Moiteiro ajudou-nos a compreender a passagem da Escritura que escutamos. Disse-nos ele, Jesus não responde aos louvores que Nicodemos lhe dirige. Quer conduzi-lo imediatamente para o campo da fé. Não quer a sua adesão apoiada nos sinais, mas sim a aceitação da sua pessoa e da sua palavra. O único modo de entrar no reino é nascer de novo, aceitar a novidade do Evangelho. Nicodemos não está disposto a aceitar a palavra se não a compreender como pode dar-lhe este novo nascimento. Jesus conduz-o para o campo da fé, dizendo-lhe que esse nascimento será pela água e pelo Espírito. João dirá no episódio da crucificação que do lado do Senhor brotou água e então Jesus entregou o seu Espírito. Da água e do Espírito brotará a nova vida. Nicodemos, na sua linha de incredulidade, responde com a nova pergunta: como pode ser isso? E desaparece da cena. É mestre em Israel, mas de que lhe serve o título se não aceita a novidade do reino de Deus? Esta coisa de ter que nascer de novo é a questão que se impõe. Era a questão que se impunha a Nicodemos e é a questão que se impõe a cada um de nós neste tempo da Quaresma. E por breves instantes nós meditemos precisamente naquilo que Jesus nos pede. Nós temos que nascer de novo. Temos, tu, eu, todos, temos que nascer de novo. O que é que nos impossibilita de mudar a nossa vida para podermos verdadeiramente nascer de novo? O que é que nos impede de aderir a Jesus e aceitar a novidade do Evangelho? Que resistências encontro eu para viver sob a ação do Espírito Santo? O que é que eu tenho que fazer para ser diferente, para ser melhor, para ser bom? O que é que eu tenho que fazer para nascer de novo? Irmãos, convertei o vosso coração à boa nova. Pai de vida, sabei que Deus me ama. Irmãos, convertei o vosso coração à boa nova. Mudai de vida, sabei que Deus vos ama. Eu não venho condenar o mundo, venho para que o mundo seja salvo. Irmãos, convertei o vosso coração à boa nova.
para facilitar a simbólica que vai ser feita a seguir, eu pedia aos colegas sacerdotes que estão aqui que viessem para junto da carrinha. Nicodemos interveio e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu-lhe: Tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Em verdade te digo. Nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas da terra e não credes, como é que haveis de crer quando vos falar das coisas do céu? Pois ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja erguido ao alto, a fim de que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Jesus recorda-nos o episódio de Moisés, que ergue a serpente de bronze no deserto, como anúncio da elevação e exaltação do homem Jesus sobre a cruz. Aos filhos de Israel, mordidos pelas serpentes venenosas do deserto, Moisés oferece a possibilidade de salvação, olhando para uma serpente de bronze. Quando o homem consegue levantar a cabeça e olhar para o alto, Deus prepara para ele uma alternativa. Não obriga, mas põe à disposição. O Filho do Homem no deserto do mundo será levantado sobre a cruz como sinal de salvação para todos aqueles que sentirem a necessidade de continuar a viver e não se deixarem morder por escolhas erradas. Olhando Jesus, fixando o olhar no amor que ele manifestou e crendo nele, obtém-se a salvação, a vida na sua plenitude, a vida eterna. Ver o Filho do Homem levantado na cruz é ver passar dois filmes. O da nossa violência e malvadez, postas a descoberto naquele rosto desfigurado, naquelas chagas abertas, naquele sangue a escorrer ou já colhado. Está ali, bem diante de nós, a imagem do pecado que está em nós. Ali passa também o filme do imenso amor de Deus, que não faz frente à minha violência, mas a abraça. Única maneira de absorver, dissolver e absolver. A cura não é mágica. Exibida a imagem da cobra, escondida que há em nós, conhecemos agora a doença que padecemos. Podemos, portanto, começar a tratar-nos. E o remédio também está ali posto diante dos nossos olhos. É o amor subversivo. Como tivemos ocasião de escutar, no deserto foi a cruz que se elevou, que todas as pessoas que eram mordidas, olhando para essa serpente, ficaram curadas. Para nós os cristãos, esta serpente é Jesus Cristo, porque olhando para Ele dá sentido à nossa vida. A cruz, que para nós é também um objeto de adorno, para alguns cristãos do Médio Oriente, no Iraque, na Síria, também na Nigéria, a cruz dá direito à pena de morte, seja pelo Estado Islâmico, seja por outras perseguições e por outros grupos terroristas. Agora, aqui, ao pé da igreja de Recardães, nós mais uma vez vamos dizer que não temos vergonha da cruz. É que às vezes, se me permitem, às vezes dá a impressão que temos vergonha da cruz. E quando ela dá jeito, mete-se para fora. Quando estamos em ambientes hostis, mete-se para dentro. Bem coberta pela roupa.
Nós agora somos convidados a fazer aquilo que fizemos o ano passado. Eu estive a distribuir pelos meus colegas um objeto, é um batom até. Nós vamos de facto ser assinalados na fronte com uma cruz. Aproximamo-nos de cada sacerdote, que estará aqui à frente da carrinha e também alguns atrás. Não tem nada que dizer. Aproxima-se, apresenta à fronte e será inscrita, será desenhada na testa a cruz. A cruz que para nós deu origem à salvação. Depois dos jovens se aproximarem do sacerdote, são convidados a colocar o boneco que lhes foi entregue na cruz que está à frente da nossa caminhada. Portanto, depois de serem assinalados com o sinal da cruz, os jovens são convidados a colocar aquilo que lhes foi entregue no início desta ação na cruz da nossa caminhada. Entretanto, cantamos. Toma a tua cruz e segue-me, vive sem medo de te dar. Toma a tua cruz e segue-me, já que tens tanto para dar. Toma a tua cruz e segue-me, vive sem medo de te dar. Toma a tua cruz e segue-me, já que tens tanto para dar. Cristo que te chama nunca te deixa só, está contigo antes que chegues a pensar. Mesmo que duvides, não duvides de ti, é na tua cruz que Ele está. Toma a tua cruz e segue-me, vive sem medo. Cristo que te chama nunca te deixa só, está contigo antes que chegues a pensar. Mesmo que duvides, não duvides de ti, é na tua cruz que Ele está. Toma a tua cruz e segue-me, vive sem medo de te dar. Toma a tua cruz e segue-me, já que tens tanto para dar. Toma a tua cruz e segue-me, vive sem medo de te dar. Toma a tua cruz e segue-me, já que tens tanto para dar. Se que te chama, Ele sabe porquê, pois sabe o que fez e o que criou em ti. Para veres tudo aquilo que és, é no teu amor que Ele está. Toma a tua cruz e segue-me, vive sem medo de te dar. Toma a tua cruz e segue-me, já que tens tanto para dar. Toma a tua cruz e segue-me, vive sem medo de te dar. Toma a tua cruz e segue-me, já que tens tanto para dar. Se Cristo te chama, Ele sabe porquê, pois sabe o que fez e o que criou em ti. Para veres tudo aquilo que és, é no teu amor que Ele está. Toma a tua cruz e segue-me, vive sem medo de te dar. Toma a tua cruz e segue-me, já que tens tanto. Para que te dure toda a terra os seus caminhos, e entre as nações a tua salvação. Toda a nossa glória está na cruz de nosso Senhor Jesus. Louvem
Dai-vos, ó Deus, todos os povos, dai-vos glória todas as gentes, toda a nossa glória está na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque regais os povos com equidade e conduzis as nações sobre a terra. Toda a nossa glória está na cruz. A terra deu o seu fruto, abençoou-nos o Senhor nosso Deus. Toda a nossa glória Filho unigênito, a fim de que todo o que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. De facto, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no Filho unigênito de Deus. A missão de Jesus, como Filho do Homem exaltado, encontra a sua origem no amor de Deus pelo mundo que quer salvar, concedendo-lhe a vida para sempre. A expressão Filho unigênito faz lembrar a atitude de Abraão em relação ao filho Isaque, a quem está disposto a sacrificar por amor a Deus. Neste caso, é que, por amor dos homens, Deus entrega o seu filho em sacrifício. O primeiro mandamento, ao qual nos referimos constantemente, amarás a Deus sobre todas as coisas, tem o seu antecedente e razão de ser. Existe o mandamento porque Deus nos amou primeiro e nos dirigiu o seu caminho, manifestado em Cristo. Deus é amor, diz-nos São João. Se nos sentirmos olhados com amor, por outro isso nos alegra, nos abre, nos faz felizes. Quanto mais será se esse outro é o próprio Deus. E vamos agora fazer, se calhar, o gesto mais complicado. Eu não sei se todos estarão dispostos a fazer isto que nós vos propomos agora. É das coisas mais fáceis, é das coisas mais simples, mas é, se calhar para alguns, das coisas que exige mais desprendimento e menos vergonha. Estivemos a falar que Deus nos ama, que nos amou, e a prova do amor máximo deste Deus para connosco foi morrer na cruz que temos na nossa fronte. Mas pergunto, como é que nós podemos amar a Deus que não se vê se não amamos o outro que está ao nosso lado? O gesto que nós vos propomos, eu diria até, para sentir o amor de Deus, é sentir o amor dos outros. É sentir o toque dos outros. É sentir que Deus nos ama no outro e com o outro e para o outro. Deixai que vos desafiemos a todos, e se calhar alguns podem ficar sem jeito, não interessa. Aquilo que vos propomos é que cada um, naquele que está a seu lado, que o abrace,
demoradamente para sentir o amor de Deus no outro. Olha lá, para cá mais um aqui, cá mais um neste braço.
Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam desmascaradas. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, de modo a tornar-se claro que os seus atos são feitos segundo Deus. Para ter a vida verdadeira é necessário ver, ou seja, acreditar no Filho. Luz da luz, que brilha sobre a cruz, novo e último candelabro do amor de Deus. Ver o Filho é obra do Espírito Santo em nós. Para o ver, é necessário ter nascido da água e do Espírito. Claríssima alusão ao batismo, a grande iluminação que abre os nossos olhos para o divino e nos faz filhos da luz, operadores das obras da luz, que não têm parte com as obras das trevas. O Deus Amor não tem outro modo de manifestar-se aos homens senão através do seu amor. E o amor não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho, mas tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O Pai oferece o seu amor e a sua vida a cada homem sem exceção alguma. A sua vontade é positiva e universal e exclui qualquer intenção vingativa. Depende do homem acolher ou não este amor e situar-se na esfera da luz ou na das trevas, na da vida ou na da morte. Deus amou tanto o mundo que lhe entregou o seu Filho unigênito, a fim de que todo o que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Acolhamos o amor de Deus, Jesus Cristo, a verdadeira luz do mundo, que pela sua morte e ressurreição, celebrada na Eucaristia, se torna especialmente presente na nossa vida e é dom de Deus para a vida do mundo. Ó verdadeiro corpo do Senhor, nascido para nós da Virgem Mãe, penhor da eterna glória prometida. Ó verdadeiro corpo do Senhor, o Cordeiro de Deus oferecido a seu interno Pai em sacrifício, morre na cruz para salvar o mundo. Ó verdadeiro corpo do Senhor, nascido para nós da Virgem Mãe. No último dia, o mais solene da festa, Jesus, de pé, bradou: se alguém tem sede, venha a mim. Quem crê em mim, que sacia a sua sede. Como diz a Escritura, hão de correr do seu coração rios de água viva. Ora, ele disse isto, referindo-se ao Espírito que iam receber os que nele acreditassem. Com efeito, ainda não tinham o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. E então, entre a multidão de pessoas que escutaram estas palavras, dizia-se: ele é realmente o profeta. Diziam outros: é o Messias. Outros, porém, replicavam: mas pode lá ser que o Messias venha da Galileia?
Não diz a Escritura que o Messias vem da descendência de David e da cidade de Belém, onde era David? Deste modo, estabeleceu-se um desacordo entre a multidão e sua causa. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe ditou não. Depois os guardas voltaram aos sumos sacerdotes e aos fariseus, que lhes perguntaram: por que é que não o trouxeste? Os guardas responderam: nunca nenhum homem falou assim. Replicaram-lhe os fariseus: será que também vós ficaste seduzidos? Porventura acreditou nele algum dos chefes ou dos fariseus? Mas essa multidão que não conhece a lei é gente maldita. Nicodemos, aquele que antes fora ter com Jesus, que era um deles, disse-lhes: porventura permite a nossa lei julgar um homem sem antes o ouvir e sem averiguar o que ele anda a fazer? Responderam-lhe eles: também tu és Galileu? Investiga e verás que da Galileia não sairá nenhum profeta. E cada um foi para a sua casa. Seguindo os passos de Jesus e Nicodemos, façamos silêncio interior. Procuremos identificar-nos com o ambiente no qual Jesus se revela à gente do seu tempo. Nicodemos não ficou indiferente diante da indignação dos fariseus que procuravam incriminar Jesus. Na presença sacramental de Jesus, Ele está no meio de nós. Escutemos e meditemos as palavras do Papa Francisco na mensagem que nos dirige nesta Quaresma e na qual nos alerta para a indiferença que muitas vezes nos sujeitamos. Diz-nos o Papa: a Deus não lhe é indiferente o mundo, mas ama-o até ao ponto de entregar o seu Filho pela salvação de todo o homem. Na encarnação, na vida terrena, na morte e ressurreição do Filho de Deus, abre-se definitivamente a porta entre Deus e o homem, entre o céu e a terra. E a Igreja é como a mão que mantém aberta esta porta, por meio da proclamação da palavra, da celebração dos sacramentos, do testemunho da fé que se torna eficaz pelo amor. O mundo, porém, tende a fechar-se em si mesmo e a fechar a referida porta através da qual Deus entra no mundo e o mundo nele. Sendo assim, a mão, que é a Igreja, não deve jamais surpreender-se se vir rejeitada, esmagada e ferida. Por isso, o povo de Deus tem necessidade de renovação, para não cair na indiferença nem se fecharem em si mesmo. A Quaresma é um tempo propício para nos deixarmos servir por Cristo e, deste modo, tornarmos-nos como Ele. Verifica-se isto quando ouvimos a palavra de Deus e recebemos os sacramentos, nomeadamente a Eucaristia. Nesta, tornamos-nos naquilo que recebemos, o corpo de Cristo. Neste corpo, não encontra lugar a tal indiferença que, com tanta frequência, parece apoderar-se dos nossos corações, porque quem é de Cristo pertence a um único corpo e nele um não olha com indiferença ao outro. Assim, se um membro sofre, com ele sofrem todos os membros. Se um membro é honrado, todos os membros participam da sua alegria.
A Igreja segue Jesus Cristo pela estrada que a conduz a cada homem, até aos confins da terra. Assim podemos ver no próximo o irmão e a irmã pelos quais Cristo morreu e ressuscitou. Tudo aquilo que recebemos-lo também para eles. E vice-versa, tudo o que estes irmãos possuem é um dom para a Igreja e para a humanidade inteira. Amados irmãos e irmãs, como desejo que os lugares onde a Igreja se manifesta, particularmente as nossas paróquias e as nossas comunidades, se tornem ilhas de misericórdia no meio do mar da indiferença. Olhando Jesus sacramentado, façamos silêncio. Escutemos o que nos diz ao coração. Guardemos o que só Ele quer dizer-nos. Es muito rápido. Agora já é um espetáculo.
As velas são para apagar aqui à entrada, tens que ter. Não foi assim que eu disse. Para deixar lá, a cruz para deixar lá na frente. As velas são para apagar aqui. As velas são para... Todos vós que tende sede, vinde beber da fonte da verdade. Saciai a vossa fome, sem pagar vinho nem pão, como são belos os pés que anunciam a paz, e as mãos que repartem o pão. Nós nos lançamos por meio da palavra viva, somos o povo de Deus em comunhão. Já foram nossos corações pela força do Espírito de Deus. Estamos cheios das cadeiras que destroem a alegria. Jesus Cristo nos converte em paz e paz. Como são belos os pés que anunciam a paz, e as mãos que partem o pão. Na refeição do Cordeiro, da palavra viva, somos o povo de Deus em comunhão. Todos vós que temos sede, vinde beber da fonte da verdade. Saciai a vossa fome, sem pagar vinho nem pão, como são belos os pés que anunciam a paz. Na refeição do Cordeiro, da palavra viva, somos o povo de Deus em comunhão. Os nossos filhos já falaram tantas coisas de já partimos ao encontro dessa terra prometida. Jesus Cristo nos converte paz e paz. Como são belos os pés que anunciam a paz, e as mãos que repartem
Espera de ir embora para irmos. Esta necessidade ficar tudo à Somos o povo de Deus em comunhão. Está cheio. Na refeição
apesar dos desafios que aceitamos juntos, que crescemos cada vez mais, capazes de te ouvir dizer: segue-me. Eis-nos aqui, de olhos e coração abertos para te ver e sentir no mundo das coisas e dos homens. Com forças renovadas, voltamos à vida, não mais sozinhos, mas contigo. A seguir à noite, à cerimônia. Um dia inteiro para construir a tua história e seres tu a personagem principal. Dá ao teu sonho o destaque que ele merece e não te esqueças que, apesar do teu sonho e caminho serem só teus, tu não estás sozinho. A tua vida é uma história de amor que pode ser mais feliz a cada novo dia. Depende de ti. Boa noite e obrigada por ter estado connosco. Os jovens que irão dormir aqui poderão voltar ao centro paroquial, onde vêm as nossas escolhas e com os amigos, acompanhados pelos amigos. E amanhã, ou daqui a pouquinho, peço aos clientes que saírem do centro que voltem a tocar as cadeiras. Está bem?
E é só um dia, quando for rezada, vamos fazê-lo em 2 coros. Nós, as consagradas de Águeda, fazemos um coro e vós, que estáis aqui conosco, em adoração a Jesus e a Eucaristia, rezam o segundo coro. As antífonas é primeiro rezada por uma só voz e todos repetimos. Coloquemos de pé. Deus